né, e relembrar que eu chego ao Atlético Paranaense em abril de 2017, através especificamente de 3 pessoas, né, professor Paulo Autuori, professor William Thomas, né, o William Thomas que foi um dos idealizadores desse projeto todo que o Atlético vive, nesse momento que resultou em grandes conquistas. O professor Gustavo Fragoso, que também foi um interlocutor nas conversas, né, e aproximação que eu tive junto ao clube. E foram peças fundamentais para me dar o suporte inicial e permitiram que eu, na minha chegada, morasse 4 meses dentro do CT, né, convivendo lá dentro dioturnamente, entendendo como é o funcionamento do clube, vendo outros treinadores da equipe principal trabalhando. Fizemos trabalhos na categoria sub-19, depois na categoria aspirantes e por fim na equipe principal, sempre buscando atender os pilares fundamentais que foram nos passados. Que é o primeiro é a formação de jovens atletas, é a formação de jovens cidadãos. O segundo, né, a gestão equilibrada numa gestão sistêmica que envolvesse todos os departamentos. E o terceiro, a busca por resultados esportivos, resultados de campo, que trouxessem o Atlético para o nível que está hoje. Então, esse agradecimento a todos os colaboradores do clube, pessoal que aparece pouco, mas que trabalha muito, aqueles colaboradores que fazem o Atlético viver diariamente tudo que vive, porque quem está na frente ali, os jogadores, né, os próprios profissionais de comissão técnica, tem os holofotes maiores, eles acabam, né, só conseguindo ter o sucesso quando pessoas que trabalham nas posições, né, de base conseguem dar esse suporte. Por fim, agradecer ao grupo de atletas, né, que foram sensacionais. Os caras foram fantásticos comigo nesse período que eu tive à frente do clube, não só na equipe principal, mas no processo de formação como um todo. Muitos atletas que foram negociados, atletas que serão negociados, trazendo muitos bônus ao clube, mas principalmente pelo apoio que eles me deram para poder viver esse sonho de um cara que havia dirigido 21 clubes anteriormente, em vários estados do Brasil, clubes menores, ter a possibilidade de vivenciar uma Série A e vivenciar momentos que vão ficar marcados para o resto da minha vida, e principalmente, né, mudaram o meu patamar profissional e também me transformaram num cara melhor do que eu já fui quando cheguei. Então, obrigado mais uma vez pela presença de vocês e fico à disposição para qualquer tipo de questionamento. Thiago, bom dia. Bom dia. O que te levou a deixar o Atlético? Quais pontos se dá para você destacar essa situação, até diante de toda a negociação, da conversa que você teve com o presidente Petralha, com o Paulo André? O que te levou, independente do que a gente sabe que tem com o Corinthians, o que te levou a não renovar o contrato com o Atlético? Foram 2 anos e meio de convivência, né, e essa convivência, da maneira que o treinador do Atlético ele é exigido, ela gera naturalmente uma intensidade muito grande de convivência. Gera desgaste, gera embates, né, embates positivos que fazem o clube crescer. E quando você consegue passar por etapas importantes dentro do clube, que é sair da formação, conseguir, né, ascender a equipe principal, conquistar, né, e de forma, né, eu diria, importante, marcar o nome na história do clube, eu me senti como completando um ciclo, né, onde eu consegui atingir as etapas que foram me propostas, que foram desafiadas para mim, e a não permanência para 2020, né, passa por isso, pela busca de novos desafios, pela busca de conseguir, né, me provar, né, porque eu sou um competidor, então eu busco sempre, nunca busquei a zona de conforto, busco sempre o desafio, busco sempre a busca da melhora contínua, e quando eu penso nessa melhora contínua com a busca de desafios. Então a busca de novos desafios, somada com o momento positivo que o clube se encontra, com as conquistas que teve, um final de ano maravilhoso, onde o clube se encontra no G6 do Campeonato Brasileiro, na zona de classificação para a Libertadores, já campeão da Copa do Brasil, já com as conquistas que vocês sabem que tivemos anteriormente. Eu me senti muito à vontade para comunicar ao presidente Petralha que não ficaria para 2020. E me coloquei à disposição dele,
né, com todo o interesse e intenção de permanecer até 8 de dezembro para colaborar no processo integral da transição para a chegada do novo profissional. Ele não aceitou, e está no direito de não aceitar, naturalmente, mas eu vejo que no futebol a gente não tem mais espaço para uma rivalidade entre o treinador que sai e o treinador que chega. Por isso que eu me coloquei à disposição, pensando muito no clube, e tentei ao máximo antecipar esse processo, né? Queria que essa resolução já fosse tomada desde o mês de outubro, porque pensando muito no que o clube poderia se organizar já para 2020, né? Ou com a permanência ou a saída, como se efetivou. Então, os objetivos principais, os motivos principais foram esses. Bom dia. Bom dia. Diante do que você expôs, assim, havia uma possibilidade de permanência no Atlético aí, dependendo do que eles te colocassem, do que eles te apresentassem, no primeiro momento que você estava conversando, né, com o Paulo André, com o Márcio Lara, agora mais recentemente com o Marcelo Petralha, o que seria que poderia fazer você permanecer no clube? E da sua parte, né, como é que foi a negociação, a apresentação de uma proposta, assim, porque do lado do Atlético houve a nota ontem, inclusive, dizendo que faltou gratidão da sua parte. O Petralha está falando para pessoas mais próximas, assim, que achou estranho talvez ter chegado com uma proposta pronta lá já do Corinthians para apresentar para ele. Olha, vamos por partes. Primeiro, não chegou proposta alguma para mim do Corinthians. Tá? Todas as especulações, contatos chegaram e têm chegado diretamente ao meu agente, o Luiz Paulo. Ele que tem tomado frente disso aí já há algum tempo, né, e até por pedido meu, eu sempre evitei, né, e isso é fácil de tirar saber em termos de informação, não conversei com nenhum dirigente do Corinthians, não conversei com nenhum representante do Corinthians, não conversei com nenhum representante de clube algum nesse meio tempo, muito preocupado com a responsabilidade que eu tinha frente ao Atlético, sabe? E sempre também foi muito aberto que meu vínculo com o Atlético Paranaense sempre foi um vínculo verbal, né? Por mais que exista o contrato, nunca houve multa contratual e várias oportunidades de saída vieram, oportunidades financeiramente muito maiores, né, do que eu sempre recebi no Atlético, oportunidades de clubes, né, com muita tradição. E eu sempre fui muito leal ao presidente Petralha, colocando para ele exatamente o que tinha acontecido e me posicionando de uma maneira muito clara em relação à minha permanência. Como eu falei, eu sinto que nesse momento se encerra um ciclo, sabe? Porque o papel do treinador do Atlético, como já foi divulgado também, é um papel onde você se envolve com todo o processo de formação, envolvimento de mercado, envolvimento de gestão de clube, e isso causa, né, uma intensidade de trabalho muito alta, muito grande, e ao mesmo tempo bastante também divergências, sabe? O Atlético passa por uma profunda mudança de gestão, né? uma mudança para uma gestão muito sistêmica, muito compartilhada, e naturalmente eu concordo com algumas coisas, discordo de outras, e pensando que talvez em 2020 essas discordâncias pudessem se potencializar e aumentar, né? Eu achei por bem, até em respeito ao próprio Atlético, não iniciar 2020 no meu maior nível de motivação, no meu maior nível de atenção e foco para os objetivos que o clube tem. Então, em respeito à instituição, realmente, eu solicitei meu desligamento para 2020, né? Muito claro isso, para 2020, não para agora, para evitar que pudesse haver qualquer tipo de ônus ao clube e justamente eu pudesse também oportunizar que um outro profissional que chegue com o mesmo nível de ambição de quando eu iniciei a minha trajetória no Atlético possa dar sequência ao trabalho. Thiago, bom dia. Bom dia. Boa parte dos torcedores, né, lendo as mensagens, até quem está transmitindo ao vivo aqui a entrevista vai lendo aqui, boa parte entende, mas muita gente não entende. O que você teria para dizer para esse torcedor que está te chamando de mercenário, traidor e outras coisas do tipo? E dentro dessa situação de desgaste, divergências, queria saber como era teu relacionamento com o Petralha e com o Paulo André. Olha, primeiro ao torcedor, eu entendo completamente as manifestações de insatisfação, porque nós sempre tivemos, né, e da minha parte continua existindo e sempre vai existir, né, um carinho, um amor recíproco assim, de cumplicidade, porque a minha história no Atlético ela se convergiu com as vitórias, né, com um momento maravilhoso de conquistas importantes e no momento onde o clube estava muito carente, né, desse tipo de resultado, muito carente de uma equipe competitiva.
e a gente criou um enlace tão forte que se misturou, né? Muitas vezes, e eu me senti muito confortável, me sinto muito confortável com isso. Então essas atitudes passionais de reclamação e até mesmo muitas vezes, né, de ódio, eu acho que são naturais pelo momento, mas muito da condução como é feito, né? Esse processo, se a gente tivesse conduzido de uma maneira talvez mais leve até o final do ano, né, com o próprio clube tendo um entendimento, né, nesse sentido, entendendo talvez um pouco mais das minhas razões, nós poderíamos ter tido um fim de ciclo muito mais equilibrado até o final, sabe? Então, tudo é como é construído. Eu acho que não tem ferida que o tempo não cure, né? O que foi construído pelo grupo de atletas, pela comissão técnica, o que a gente passou juntos aqui, nunca vai ser esquecido. Foram conquistas marcantes. E o que eu posso pedir é que o torcedor, né, tenha o mesmo amor, o mesmo carinho que sempre teve, não mude isso, que apoie muito o novo profissional que vai vir, porque ele vai precisar desse carinho, dessa parceria, dessa reciprocidade, da paciência, para dar sequência a esse trabalho, né, que já existe. Então, para mim, é natural que haja essa reclamação. Sobre o meu relacionamento com o presidente Petralha, sempre foi em altíssimo nível. Inclusive, minha conversa com ele ontem foi em altíssimo nível também. Ele se mostrou insatisfeito, né, mas também não me desrespeitou nunca. Eu cheguei em abril de 2017, o primeiro contato que eu tive com ele foi só em 2018, até então passei quase um ano sem conhecer efetivamente ele, mas a partir daí a gente sempre se tratou em ótimo nível e uma ótima relação. O Paulo, primeiro como atleta, sempre foi um atleta questionador, né, até porque a posição dele como atleta em final de carreira sempre fazia com que ele enxergasse que as coisas fora do campo poderiam andar melhores do que andavam, sempre tendo a solução para os problemas que estavam fora do campo. E no momento que ele muda para a posição, né, de gestor, começa a perceber que as coisas também não são tão fáceis como se aparenta quando está jogando, simplesmente. Quando você está jogando, você cuida somente de si. Quando você tem que cuidar dos outros, né, de um grupo grande de pessoas, você tem que tomar, às vezes, decisões que não são as mais politicamente melhores para a imagem ou para a popularidade, digamos assim. Então, a minha relação com o Paulo sempre foi uma relação muito franca, muito direta. As insatisfações que eu tinha com ele como atleta, eu sempre falei para ele. As insatisfações que eu tinha com ele como gestor, eu sempre falei para ele. E ele sabe disso, né? E desejo que ele tenha o máximo sucesso na trajetória dele dentro do Atlético e possa crescer e amadurecer como gestor, porque naturalmente é um cargo novo para ele. Ele vai ter que passar por várias experiências como gestor para diminuir ao máximo a margem de erro. Bom dia, Thiago. William, da Rádio CBN Curitiba. Acho que é só uma extensão da pergunta do Robson, porque recentemente, em uma coletiva, você falou que a situação financeira viria em segundo plano, os valores de um novo contrato viriam em segundo plano. Muito Mas, bem, mesmo que não tenha chego nenhuma proposta... Entrevista coletiva do Thiago Nunes, que está se despedindo do Atlético Paranaense e que logo no começo disse que não chegou a ele ainda uma proposta do Corinthians. A dúvida que está na minha cabeça é se não chegou a proposta, não chegou uma proposta que ajudasse a ele, ou que motivasse a ele a tomar essa decisão, ou se de fato não chegou ainda nenhuma proposta. Porque entre ontem e hoje, eu acredito que algum contato já tenha sido feito, né? Fica uma dúvida, gente. Ele ia romper o contrato por quê? Fica uma dúvida. Eu não posso falar que ele está mentindo, ou nem que ontem o Duílio também omitiu alguma coisa, mas é estranho, né, que uma motivação não esteja atrelada à outra. Mas ele disse que não recebeu nada até o momento do rompimento com o Atlético Paranaense. E a gente sabe, e ontem foi colocado de maneira clara pela diretoria do Corinthians, que ele é a bola da vez. Então, esse acerto provavelmente vai acontecer. A gente tem que respeitar uma decisão pessoal. Eu discordo da maneira como o Atlético Paranaense está se posicionando com o Thiago Nunes. Acho que o Thiago se expressa muito bem, é um cara muito claro naquilo que coloca. E, no meu entendimento, foi muito correto nesse processo todo com o Atlético Paranaense. Existe uma coisa chamada lei de mercado, que às vezes a gente ignora no futebol, não sei porquê, estabelece uma ética que não tem nada a ver com lei de mercado, né? Há um interesse, um profissional no mercado disponível, a qualquer momento, todo profissional é disponível no mercado.
Eu parto desse entendimento. Todo profissional está disponível para o mercado. Ele está aberto a qualquer tipo de proposta. Se vai ser no meio, no início, no fim do ano, o mercado é que vai ditar a regra. O Globoesporte.com também está acompanhando ao vivo e já fazendo a transcrição do texto aqui. Só para recuperar o que ele disse sobre o Corinthians. Não chegou proposta alguma do Corinthians. Todas as especulações e contatos foram diretamente com meu agente. Ele que tem tomado frente disso. Sempre evitei. Não conversei com nenhum dirigente do Corinthians, nenhum representante do Corinthians ou de clube algum. Ele não situa no tempo, né? Ele não diz que foi até ontem. A gente sabe que essa conversa vai acontecer. Se não aconteceu ainda, ela vai acontecer. E onde é que eu queria chegar também? Não desmerecendo o Atlético Paranaense, pelo amor de Deus. O Atlético Paranaense hoje é um clube de ponta e que já se coloca à frente de muitos que se consideram gigantes pela história, mas não são mais pelo momento. A estrutura do Atlético, o que ele oferece profissionalmente para qualquer um que trabalha lá dentro, as projeções, as metas, a perspectiva de título. O Atlético Paranaense hoje é um grande do futebol brasileiro, na minha opinião. Mas um convite do Corinthians mexe com qualquer profissional. O Corinthians em crise, o Corinthians em turbulência política, o Corinthians com seus problemas, é o Corinthians. A gente ainda tem essa coisa cultural muito forte, né? Que envolve principalmente os 12 considerados gigantes do futebol brasileiro, que estão situados no Rio, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, e eles mais ou menos que ditam o movimento do mercado. Quando há uma proposta de qualquer um desses 12, difícil de encontrar um profissional que não balance. Difícil de encontrar. E o Corinthians balança qualquer um. É uma projeção diferente, é um desafio diferente. Ele, como disse, sai de uma zona de conforto no Atlético Paranaense, onde ele quase bateu no teto, acredito eu, por já ter conquistado um título internacional, título nacional, e vai em busca de um novo desafio. Está no direito. Eu até acho que tem essa questão aí dos 12, mas ela está mais suscetível ao momento. Vou chamar a Fabiola para participar com a gente desse papo. Porque, assim, se você pensar, Fluminense e Botafogo estão entre esses 12, não estão? Sim. Hoje são times que estão brigando para se manter na Série